Você já reparou como, quanto mais você tenta se defender, mais as pessoas distorcem suas palavras? Como se empenhar em defender a verdade, o respeito ou a justiça acaba fazendo você parecer desesperado, enquanto os verdadeiros culpados seguem em frente sem sofrer consequências. Mas e se eu te dissesse que, no momento em que você parar de explicar, de correr atrás, de reagir, a própria karma começa a fazer o trabalho por você? Parece estranho, né? Mas é assim que a vida funciona. Imagine uma cobra mordendo sua própria cauda. Quanto mais ela se esforça, mais fundo a ferida fica. Mas quando ela para de lutar, a natureza toma conta e a cura começa. Ou pense em um eco nas montanhas, o que você grita lá embaixo acaba retornando a você com a mesma força. A karma funciona dessa forma. As mentiras que espalham sobre você, os danos que causam, tudo isso volta para quem plantou essas sementes. E enquanto eles estão lá, tentando provocar, mentir e manipular, você tem uma escolha: cair na armadilha deles ou dar um passo atrás e assistir, enquanto a karma escreve o capítulo final. E quando você escolhe o silêncio, aí sim a carga das ações deles começa a cair de volta sobre eles. O peso daquilo que fizeram começa a se voltar contra eles. E eu sei que você deve estar se perguntando: mas quando é que eu posso simplesmente parar e deixar a karma cuidar disso? Fique comigo, porque no final vou te mostrar algo que vai mudar completamente a forma como você encara essas situações. Agora vamos falar de algo que todo mundo já viveu: quando alguém mente sobre você. Essa é uma das situações mais frustrantes que existem. Quando alguém espalha mentiras sobre você, a tentação de correr atrás da verdade, de limpar seu nome, de mostrar a todo mundo que você está sendo injustiçado, é enorme. Mas adivinhe, defender-se das mentiras geralmente só alimenta mais o drama. Quanto mais você reage, mais energia você dá para a mentira. Quanto mais você tenta explicar, mais as pessoas começam a duvidar, mesmo que antes não tivessem dúvidas nenhuma. A grande verdade é que algumas pessoas não estão nem aí para o que é real. O mentiroso não está buscando a verdade, ele está buscando manipulação. Ele quer ver você agitado, sofrendo, se debatendo, porque isso dá o poder a ele. E se você entrar nesse jogo, adivinha só, você está jogando exatamente o que ele quer. Aqui entra a sabedoria estoica. Marcos Aurélio já dizia: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Esse deve ser o padrão que você deve manter. Outras pessoas podem mentir, podem enganar, mas as ações delas não definem você. A sua reação, sim. E aqui está a chave. Em vez de perder tempo tentando provar que está certo, deixe que o tempo e a verdade revelem tudo. As mentiras podem se espalhar rápido, mas a verdade é atemporal. E para te dar um exemplo prático, vou contar a história de um amigo meu. Vamos chamá-lo de James. Ele foi acusado de algo que nunca fez no trabalho. Rumores se espalharam, algumas pessoas começaram a se afastar. Primeira reação dele foi tentar se explicar para todo mundo, mas adivinha o que ele fez? Ele optou pelo silêncio. James continuou fazendo o trabalho dele, se manteve profissional e deixou que suas ações falassem por ele, sem drama, sem justificativas. E semanas depois, a verdade veio à tona. A pessoa que espalhou os rumores tinha um histórico de manipulação. Como James nunca se envolveu na bagunça, a reputação dele ficou intacta. O que isso nos ensina? Primeiro, confie no jogo longo. Mentiras podem se espalhar rápido, mas a verdade vai durar mais tempo. Segundo, foque na sua integridade. Se você sabe quem é, a opinião daqueles que acreditam nas mentiras não importa. E finalmente, deixe a karma fazer o trabalho dela. As pessoas que mentem acabam se expondo pelos próprios padrões. Então, quando alguém mentir sobre você, lembre-se, o silêncio não é fraqueza, ele é controle. Quando você decide não entrar na luta, a verdade vai se revelar por si mesma e sua dignidade vai continuar intacta. Agora, vamos falar sobre algo um pouco mais difícil de lidar: a traição. Seja de um amigo, de um parceiro ou até de alguém que você confiava, a traição dói de uma forma única.
O instinto imediato é confrontar a pessoa, exigir respostas, buscar um pedido de desculpas. Aquele desejo de que a pessoa entenda o que fez, o quanto te feriu. Mas aqui está a dura realidade. Palavras não vão mudar a natureza de um traidor. Se alguém foi capaz de te trair uma vez, é muito provável que tenha justificado isso na própria mente. Eles convencem a si mesmos de que estavam certos, que, de alguma forma, foi necessário, ou até que a culpa é sua. E o pior, quanto mais você tenta explicar, mais você cai na armadilha deles. Eles vão distorcer suas palavras, e ao invés de fazerem a culpa recair sobre si mesmos, vão te fazer parecer o vilão. Esse é o momento para a sabedoria de Sêneca. Uma joia não pode ser polida sem atrito, nem um homem ser aperfeiçoado sem dificuldades. Em outras palavras, a traição, por mais dolorosa que seja, é também uma lição. Ela força você a crescer, a fortalecer seus limites e a entender quem realmente merece estar na sua vida. Eu tenho uma história que exemplifica isso. Uma amiga minha, vamos chamá-la de Sara, teve uma amizade de 10 anos. Elas compartilhavam tudo, segredos, lutas, vitórias. Até que um dia, Sara descobriu que essa amiga estava falando pelas costas dela, revelando conversas privadas e até sabotando suas oportunidades. O que Sara fez? O que qualquer um faria. Primeiro ela ficou furiosa e pensou em confrontar a amiga. Mas ao invés disso, ela optou pelo silêncio. Sara se afastou, sem dar explicações, sem tentar se vingar. Ela simplesmente se afastou. E sabe o que aconteceu? A amiga, esperando um confronto, se viu frustrada. Sara não brigou, não se vingou, apenas se foi. E isso, o silêncio, falou mais do que qualquer discussão poderia ter dito. Como lidar com a traição? Primeiro, aceite que algumas pessoas nunca serão quem você pensou que eram. O sofrimento vem da expectativa. Solte essa expectativa. Segundo, não perca tempo tentando explicar o erro deles para eles mesmos. Eles sabem, mas não vão admitir. E por fim, afaste-se com dignidade. Seu silêncio não é fraqueza, é força. No final das contas, o verdadeiro poder está na capacidade de desapegar. Um traidor prospera na reação, na culpa, nas segundas chances. Não dê isso a eles. Deixe o silêncio mostrar quem realmente é o perdedor da situação. Vamos agora falar de algo que, sem dúvida, todos nós já passamos. Os insultos. Eles podem vir de qualquer lugar, de um amigo, de um colega de trabalho, até de um desconhecido. Uma piada sem graça, um comentário cruel ou até uma provocação disfarçada de brincadeira. O que é comum em todos os insultos? O objetivo de provocar uma reação. E adivinha, a reação é exatamente o que eles querem. No momento em que você responde, seja com raiva, com defesa ou até tentando provar que está certo, você está dando a eles o controle da situação. Eles querem controlar suas emoções, querem te ver fora de si. Mas e se você simplesmente não reagir? A verdade é que o silêncio é a sua maior arma. Quando alguém te insulta e você não reage, é como se você estivesse dizendo: "Isso não tem poder sobre mim." Eles tentam te desestabilizar, mas você se mantém calmo, impassível. E isso é frustrante para quem está tentando te atingir. O filósofo estoico Marcus Aurelius já dizia: "A melhor vingança é não ser como o seu inimigo." Isso quer dizer que, no momento em que você se abaixa ao nível deles, você já perdeu. Se alguém está sendo cruel ou desrespeitoso, por que dar a eles a satisfação de ver você reagindo? Em vez disso, mantenha a calma. Mostre autocontrole e dignidade. Isso é mais poderoso do que qualquer discussão. E eu tenho uma história de um amigo meu, o David. Ele estava em um evento de trabalho quando um colega, com inveja de sua recente promoção, decidiu lançar um comentário ácido na frente de todo mundo. Parece que agora qualquer um pode ser promovido, né? O que David fez? Ele simplesmente sorriu, olhou nos olhos do colega e não disse uma palavra. O silêncio fez o colega se sentir desconfortável e a sala ficou em silêncio. Ele esperava uma reação, um argumento, mas o que obteve foi silêncio. E esse silêncio foi a maior resposta que David poderia ter dado.
Como lidar com os insultos? Primeiro, reconheça que o insulto diz muito mais sobre quem o proferiu do que sobre você. Quem insulta geralmente está projetando suas próprias inseguranças. Segundo, entenda que o silêncio é sua força. Ao não reagir, você mostra que as palavras deles não têm peso em sua vida. E por fim, carregue-se com confiança. Quando você mantém sua calma, o insulter fica impotente. No final das contas, você não pode controlar o que os outros dizem, mas pode controlar como reage. E, muitas vezes, a resposta mais poderosa é simplesmente não responder. Agora vamos falar sobre a manipulação de quem finge ser a vítima. Conhece aquelas pessoas que sempre conseguem se colocar na posição de coitadinhas, não importa o que tenha acontecido? Elas distorcem a história, deixam de lado suas próprias ações e fazem tudo para que pareça que são elas as vítimas. O problema é que quanto mais você tenta se defender, mais você acaba se tornando o vilão aos olhos dos outros. Aqui está a grande verdade. Algumas pessoas não querem resolução. Elas querem atenção. Não importa a honestidade, não importa a justiça. O que elas realmente buscam é manipular a narrativa e fazer com que os outros vejam você como o problema. E se você entrar nessa conversa, se você tentar argumentar, vai estar dando exatamente o que elas querem. É o momento em que a sabedoria de Epicteto se aplica. Reclamar é sempre improdutivo e nunca apropriado. Quando alguém finge ser a vítima, o objetivo deles não é encontrar uma solução, mas sim um público. E é aí que você deve confiar na karma. A verdade, eventualmente, sempre vem à tona. E talvez não hoje, talvez não amanhã, mas eventualmente as pessoas começam a perceber o padrão. Eu tenho a história de uma amiga minha chamada Raquel. Ela tinha uma colega de trabalho que vivia jogando o papel de vítima. Quando Raquel a confrontava sobre algo, essa colega sempre se colocava como a agredida, dizendo coisas como: "Não acredito. Que você está me acusando? Eu nunca faria isso." E ela sempre se certificava de chorar na frente das pessoas certas para virar o jogo a seu favor. Raquel, no entanto, escolheu o silêncio. Ela parou de tentar explicar, parou de se defender. E sabe o que aconteceu? Ao invés de se sentir vitoriosa, a colega foi sendo desmascarada. O padrão ficou claro e, eventualmente, as pessoas começaram a perceber o que estava acontecendo. Quando alguém finge ser a vítima, o melhor é simplesmente não se engajar. Não argumente, não tente provar sua versão. Deixe o tempo fazer o seu trabalho. Deixe a karma expor a manipulação dessa pessoa. O silêncio é a sua resposta. No final, lembre-se disso. A karma não precisa da sua ajuda. Ela se encarrega de tudo. Você não precisa brigar, se defender ou se preocupar com quem está tentando te manipular. Apenas se afaste, deixe o tempo e a karma escreverem a história e observe como, eventualmente, tudo vem à tona. E se você chegou até aqui, deixe um comentário com um "Obrigado, Karma".